Esta aula é referente ao tópico 11 do capítulo 4 do livro Cálculo A da Diva Marília Fleming, no qual será tratado sobre as regras de derivação. A regra de derivação que nós vamos tratar é que está na proposição 4.11.6. Nessa proposição, nós vamos explicar sobre a derivada de uma soma. Essa regra diz que uma função de h de x é dada pela somatória da função f de x com a função g de x, e que se a derivada dessas duas funções existirem, a derivada da função h de x é igual à soma das derivadas de f de x e g de x. Agora, nós vamos para a prova dessa proposição. Por definição, a derivada de uma função tem essa estrutura. Assim, a derivada da função f de x é igual ao limite de f de x mais ΔX menos f de x, tudo sobre ΔX, com ΔX tendendo a zero. E a derivada da função g de x é igual ao limite de g de x mais ΔX menos g de x sobre ΔX, com ΔX tendendo a zero. De forma similar, a derivada da função h de x é definida por limite de h de x mais ΔX menos h de x, com tudo sobre ΔX e o ΔX tendendo a zero. Sabendo que a função h de x é igual à função f de x mais g de x, podemos dizer que essa primeira parte do limite corresponde ao cálculo da função f no ponto x mais delta, mais a função de g no ponto x mais delta, enquanto que, nesta outra parte, corresponde apenas à somatória da função f no ponto x com a função g no ponto x. Assim, a derivada de h de x pode ser escrita como limite de f de x mais ΔX mais g de x mais ΔX menos f de x mais g de x, com tudo sobre ΔX e o ΔX tendendo a zero. Pela regra de sinais, esse limite fica dessa forma, que é f de x mais ΔX mais g de x mais ΔX menos f de x menos g de x, com tudo sobre ΔX e o ΔX tendendo a zero. Em seguida, nós podemos agrupar as duas funções, as funções f de x e g de x, dessa forma. E como a soma dos limites é o limite das somas, esse limite pode ser desmembrado na soma do limite f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX, com ΔX tendendo a zero, e limite g de x mais ΔX menos f de x, tudo sobre ΔX, com ΔX tendendo a zero. E esses dois limites correspondem à soma das derivadas da função f de x e g de x. E através disso, essa proposição pode ser confirmada. Grupo Andrei Buzinski, Daniel Amorim, Daniela Sardinha, Eduarda Souza e Marcela de Souza Pereira.